Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 17ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 5 de abril de 2021. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, Dr. William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Saulo Santos, doutor Carlos César Quadros PR. O representante da Procuradoria do Estado, doutor Matheus Gera Neto, e temos também aqui os advogados representantes da empresa JBS. Presente secretaria dos Trabalhos, a senhora Vaneide Duarte Vieira. Considerando que é a primeira sessão do mês de abril, não teremos a leitura da ata da sessão anterior, porque foi lida na última sessão de março. Passaremos então, senhores, para a ordem do dia. O primeiro processo da pauta é o processo de recurso 1/2832/2018, auto de infração 2018-06249. Recorrente JBS SA, recorrido, sério julgamento de primeira instância. Relator, doutor José William Falcão de Souza. A indicação de procedência do feito fiscal em primeira instância e assessoria processual tributária sugere o retorno à primeira instância. Temos aqui a doutora Priscila, representante da parte, que fará a sustentação oral do primeiro processo da pauta. Passo, então, a palavra ao conselheiro relator, doutor William Falcão, para o início do processo anunciado. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Bom dia, doutor Matheus, doutora Priscila. Bom dia, Evaneide. Vamos ao relato. Auto de infração anunciado pelo senhor presidente. A auto de infração trata de deixar de escriturar no livro fiscal próprio, inclusive na modalidade eletrônica, documento fiscal relativo à operação de entradas de mercadorias. O contribuinte deixou de informar na FD notas fiscais eletrônicas de aquisição no valor de R$ 151.011,70 no exercício de 2014 e R$ 189.267,40 no exercício de 2015, valores utilizados como base de cálculo para a cobrança da multa. A multa aplicada, no caso, no auto de infração, sugerida no auto de infração, é prevista no artigo 123.3G da Lei 12.670/96, alterada pela Lei 16.258/2017. Somando esses dois valores, de 2014 e 2015, a base de cálculo total é R$ 340.279,11. Aplicado os 10%, a multa lançada aí no auto é de R$ 34.027,91. Foi colocado como dispositivos infringidos o artigo 276G, inciso 1, combinado com o artigo 276A, parágrafo 3º, do decreto 24.569/97. Nas informações complementares, a agente fiscal registra que encontrou uma divergência na escrituração, registrou as notas, emitiu um termo de intimação, está nos autos, 2018-00462, e intimando o contribuinte para comprovar ou justificar a não escrituração das notas fiscais eletrônicas. Essas notas fiscais estão registradas no CD em anexo. Em 2014, são 30 notas fiscais, em 2015, 53 notas fiscais. O contribuinte ingressa com defesa e na defesa pede a nulidade da autuação por erro de capitulação,
Ele alega que a multa aplicada adveio do patamar de 10% com o advento da Lei 16.258 de 2017, que alterou a linha G, pois antes da 16.258 de 2017, era aplicada a multa de uma vez o valor do imposto ou 20 o FII, se a nota fiscal estivesse registrada no livro contábil. Em seguida, alega que em nenhum momento a impugnante recebeu as notas fiscais alvo do auto de infração, pois esses documentos foram expedidos pelas remetentes de mercadorias apenas para efetuar algum complemento, alguma correção que se fazia necessário. Está dizendo isso. E defende a necessidade de realização de diligência. O julgamento singular afasta o pedido de nulidade, o erro na capitulação, que eu já falei, mas ele não se manifesta sobre o pedido de diligência e sobre os argumentos defendidos pela parte na defesa. E decide pela procedência aplicando o 3G, da Lei 12.670/96, com alteração 16.258 de 2017. O contribuinte ingressa com recurso ordinário. No recurso ordinário, ele reapresenta, ratifica o pedido de nulidade da autuação, o vício material e retroatividade da norma sancionatória mais gravosa, segundo o artigo 105, 106 do Código Tributário Nacional. Entende que a que foi aplicada, 10%, né, é mais gravosa do que a vigente à época das infrações, 2014 e 2015, que era, uma vez o valor do imposto, reduzido a 20 o FII se estivesse escriturado nos livros contábeis. A ausência de diligências necessárias à apuração da infração fiscal. Ele alega que essas notas fiscais que deram suporte à infração são documentos complementares expedidos, no segundo momento, em necessidade de complementação das notas fiscais emitidas, mas a destinatária não tinha conhecimento desses documentos, por isso que não escriturou. Pede a nulidade do julgamento singular por ausência de apreciação dos argumentos de mérito. Argumenta que o julgamento de primeira instância não enfrentou as teses arguídas relativamente à questão meritória. Aí o parecer da assessoria tributária concorda com os argumentos da recorrente que não houve apreciação do mérito da questão. Diz dessa forma, que a parte traz o resumo de suas argumentações de defesa, afirmando que as operações alvo da autuação não lhe foram comunicadas pelos emitentes das notas fiscais supostamente não escrituradas. Solicitou que fosse realizada uma perícia a fim de constatar a ocorrência das entradas das mercadorias nas operações descritas nos autos. Analisando o julgamento singular, verificamos que, de fato, existe razão à recorrente, pois que não foram destacados no julgamento singular os aspectos trazidos pela recorrente. Na verdade, ela só cuida da nulidade por erro na capitulação. E o pedido de perícia, né, não foi afastado, não houve manifestação sobre esse pedido. Só no início, vou voltar aqui, o início é só por último, ia terminar, mas eu esqueci de falar isso. Na informação complementar, a autoridade fiscal alega que tem 4 notas fiscais que foram emitidas, né, com o valor do CMS a menor. Em seguida, os emitentes dessas notas expediram outras 4 notas fiscais, cito o número das notas fiscais, em complemento de ICMS.
Entretanto, essas notas fiscais, né, que estão na relação, como não escrituradas, né, não posto no FD, não houve a escrituração dessas notas. E o que foi que a emittente fez? Pegou as notas fiscais anteriores, da exemplo dessas 4, e lançou o ICMS, que era o correto destacar. Pronto, é só esse detalhe aí, não sei se alcançaram, mas não é assim. Essa operação foi registrada com as notas fiscais que vieram com o ICMS a menor. Só que a destinatária, que é a empresa autuada, a JBS, escriturou essa nota, lançou na FD e lançou o valor que era o correto, não que está destacado na nota menor. E depois a empresa emitiu as notas complementares e ela não não escriturou essas notas complementares. Como as demais, só está citando de todas as 83 notas que estão escrituradas, ela traz, a atuante traz detalhes só sobre essas 4 notas, que ocorreu isso. Mas, de qualquer forma, a nota foi emitida para fazer a correção e ela não escriturou a nota. Lançou, foi a própria nota que veio errada, lançou o imposto correto. Isso era um detalhe que faltava dizer. É isso, senhor presidente. Qualquer detalhe durante a discussão, a gente pode acrescentar alguma coisa. Obrigado, doutor William Falcão. Então, da forma regimental, passa a palavra ao representante da 12ª Procuradoria, doutor Matheus Viana Neto. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Doutora Priscila Takakura, seja bem-vinda a esse conselho, a essa Câmara. Bem, senhores, nós temos um auto de infração cuja acusação do lançamento tributário é a falta de escrituração. Como muito bem já posto relatado pelo doutor William, essa infração, ela foi identificada pelo agente fiscal quando da ação fiscal relativa aos exercícios de 2014 e 2015. Além dessas questões suscitadas, apontadas pelo Dr. William, em relação a essas 4 notas fiscais, há outros elementos também que foram suscitados pela recorrente, e aí é o motivo da sugestão de nulidade por parte da consultoria, no sentido de que, como o julgador singular, ao apreciar a impugnação da parte, não analisou os argumentos utilizados por ela, entende que o caso seria, então, de retorno para que fosse proferido um novo julgamento, inclusive com apreciação do pedido de perícia que foi formulado. Bem, especificamente em relação ao pedido de perícia que foi formulado, me parece que esse argumento, por si só, não seria suficiente para suscitar ou para determinar, para configurar a nulidade. Mas aí o que acontece é que nós temos um problema adicional, é que o julgador singular, ele não utilizou-se dos argumentos que foram apontados pelo recorrente para configurar o seu julgamento. Ele passou em habeas, não se manifestou. Ora, não há efetivamente necessidade que o julgador singular ou o julgador se manifeste sobre todos os pontos suscitados por parte do recorrente, do impugnante, nem no julgamento administrativo, nem no julgamento judicial. Não há que se manifestar sobre todos os pontos, mas há necessidade que seja traçado um parâmetro capaz de afastar as questões que são apontadas pelo recorrente ou pela impugnante. E o agente fiscal, no presente caso, desse julgamento, não fez. Essa é a razão pela qual me parece que o processo deve retornar, sim, à primeira instância, a fim de que não haja supressão de instância, a fim de que essas questões sejam analisadas. Poderíamos utilizar aqui a questão
o ponto de que o auto de infração está maduro, os elementos já estão todos aí postos, que nós poderíamos, então, essa Câmara poderia utilizar-se do dispositivo previsto no CPC, da causa que está madura já e, portanto, poderia ser julgada agora. Acontece que a causa não está madura, porque alguns elementos que são importantíssimos, inclusive a questão das notas fiscais que foram suscitadas pela parte, não foram objeto de análise anterior. Então, a fim de que não haja substituição do órgão julgador singular, que me parece que a sugestão formulada pela consultoria é a mais adequada para esse processo. E é nesse sentido, então, senhor presidente, que a Procuradoria se manifesta pela nulidade do julgamento, a fim de que seja proferido um novo julgamento na instância singular. É isso. Obrigado, doutor Matheus Viana. Da forma regimental, passo a palavra ao representante da parte, doutora Priscila, para suas considerações, 20 minutos, até 20 minutos, para expor seus argumentos de defesa. Bom dia, cumprimento o ilustríssimo relator, o ilustríssimo presidente e os demais julgadores que compõem essa Câmara, os nobres advogados aqui presentes. Como bem ressaltado pelo relatório, trata-se de um auto de infração que exige multa por descumprimento de obrigação acessória em decorrência da suposta falta de escrituração de nota fiscal de entrada pela recorrente, no valor de R$ 34 mil, referente ao período de 2014 e 2015, porque teriam sido emitidas notas fiscais complementares pelo fornecedor e essas notas fiscais não teriam sido escrituradas. Preliminarmente, eu gostaria de trazer aqui um ponto de erro na capitulação legal da penalidade, porque a penalidade ela foi aplicada com base no artigo 123, inciso 3, a linha G, porém, a redação que foi aplicada é a redação da Lei 16.258 de 2017, que é uma redação posterior aos fatos geradores, que ocorreram em 2014 e 2015. E essa redação, ela previa uma penalidade de 10% sobre o valor da operação pela falta de escrituração de documento fiscal. No entanto, a redação que estava vigente à época dos fatos geradores, em 2014 e 2015, era uma redação mais benéfica, uma redação de 20 UFIRs por documento fiscal, que representa aí aproximadamente R$ 314 por documento fiscal não escriturado, quando houvesse o registro contábil das operações. E, de fato, houve o registro contábil das operações, isso foi, inclusive, atestado no auto de infração. Então, a penalidade aplicada aqui na redação original, na redação vigente à época dos fatos geradores, era de 20 UFIRs, de R$ 314 por documento fiscal. E ainda que não se entendesse ou se entendesse que não houve registro contábil dessas notas fiscais, o máximo de penalidade que poderia ser aplicado aqui seria um montante de 10% sobre o valor do imposto. Desculpa. 100% do valor do imposto, ou seja, que representaria aproximadamente R$ 7 mil, e não R$ 34 mil, como foi autuado no lançamento. Então, verifica-se que essa redação trazida pela lei de 2017, ela é uma redação mais gravosa ao contribuinte. E aí o artigo 105 e 106 do CTN, ele expressamente veda que, em termos de penalidade, faça-se a retroação dos efeitos da legislação quando for mais gravosa ao contribuinte. Então, nesse caso, nós temos uma redação posterior, que ela é mais gravosa, de modo que ela não pode retroagir. Só é permitida a retroação nos termos do artigo 106 quando ela for mais benéfica ao contribuinte. E aí, por isso, há um erro na capitulação legal do auto de infração. E esse erro, inclusive, não é apenas em relação à capitulação, ele é também no aspecto quantitativo, porque a autoridade fiscal, no momento do lançamento, ela calculou sobre 10% do valor da operação, ou seja, ela calculou com critérios equivocados, e aí chegou no montante equivocado. Então, portanto, atinge aqui não apenas o erro na capitulação legal, né, na fundamentação legal do auto de infração, como também o aspecto quantitativo do auto de infração. E, além disso, também há preliminar de nulidade, como muito bem apontado
pelo Dr. Matheus Viana, porque não foram analisados todos os documentos, o pedido de diligência, que é essencial para o presente caso, por se tratar de notas fiscais de saída, que foram documentos emitidos unilateralmente, e também não foi analisado qualquer fundamento de mérito, que é justamente o lançamento fiscal precário. Então, por esses motivos, também requer-se a anulação do julgamento para que outro seja proferido e para que seja realizada a diligência perante os fornecedores e que sejam analisados todos os fundamentos. E ainda que assim não se entenda, no mérito, o lançamento fiscal ele também deve ser cancelado porque ele é precário e ele se pautou em levantamento fiscal com base em presunção. Porque no presente caso, a autoridade fiscal ela se baseou nas notas fiscais de saída emitida pelo fornecedor e desconsiderou que essas notas fiscais elas podem ter sido emitidas por um equívoco do fornecedor, podem conter inclusive uma declaração falsa. Então, há necessidade, quando se trata de um documento fiscal unilateral emitido pelo fornecedor, há necessidade de que a autoridade fiscal ela investigue pormenorizadamente a ocorrência do fato gerador. Então, há necessidade desse levantamento fiscal de analisar se houve a materialidade das operações, o que não foi feito no presente caso. E essa investigação, essa análise, esses documentos que devem constar do auto de infração, eles são necessários, inclusive porque é vedado ao contribuinte fazer uma prova negativa. É até uma prova impossível para o contribuinte fazer a prova negativa de que essas operações não ocorreram. Então, o correto é ser feita a diligência perante o fornecedor e, constatando a materialidade das operações, buscar-se essa multa perante o contribuinte, o que não foi o que aconteceu. Então, por esse motivo, havia a necessidade de realizar a diligência, não foi feito, então o lançamento fiscal ele é precário e com base em precário com base em meras presunções de ocorrência de fato gerador. Inclusive, se admitir esse lançamento fiscal precário, o que se atribui é um dever de fiscalização ao contribuinte, e esse dever de fiscalização ele é privativo da autoridade administrativa, da autoridade fiscal. Então, por esses motivos, requer, primeiramente, o cancelamento do auto de infração, tendo em vista o erro na capitulação legal, bem como o levantamento fiscal precário e com base em meras presunções, e, alternativamente, requer-se a anulação do julgamento para que seja proferida outra decisão com a realização de diligências perante o fornecedor, bem como com a análise de todos os fundamentos trazidos pela recorrente. São essas as considerações. Muito obrigada. Obrigado, doutora Priscila. Processo em discussão, senhores. Senhor presidente. Doutor William Falcão com a palavra. Às vezes nós estamos analisando essas questões, se foram apreciados os argumentos do contribuinte ou não. Às vezes eu pessoalmente já peguei a auto de infração que trouxe 43 argumentos, nunca esqueci. Mas aqui os argumentos são pouquinhos, 2 argumentos praticamente, né? A nulidade por erro na capitulação, a parte alega que foi aplicado 10%, que aplicou o 3G com a redação do 16.258 de 2017, né? É 10% do valor da operação. E a parte defende, com fundamento no artigo 105 e 106 do CTN, né? 106 é a linha, inciso 2, a linha C, como penalidade menos severa que é prevista na lei. Não pode, a penalidade está maior, a doutora Priscila já acabou de dizer aí, que seria só uma vez o valor do ICMS, ou então 20 o FII, não tem o ICMS, né? Ou quando está escriturado o livro contábil. Então, ela entende que não poderia aplicar essa penalidade. Nesse sentido, essa nulidade, o julgamento, a gente vê que ele diz assim: quanto ao argumento da aplicação errônea da capitulação em face da inexistência de penalidade correspondente à época da infração, entende-se insubsistente. Aí trata que o ato COTEP, número 9, 18 de abril de 2000, houve a migração da utilização dos livros fiscais, falou sobre o ato COTEP e afastou esse argumento, não entrou em mais detalhes, e aplicou o 3G com a alteração da DC 258 de 2017.
A parte também fala da questão das notas fiscais, que não tomou conhecimento, e pede a realização de perícia, cita alguns motivos para a realização de perícia. Mas essa parte aí não foi comentada. Assim, com todo respeito ao atuante, eu entendo que, inclusive a primeira parte, erro na capitulação, merecia um detalhamento melhor, uma fundamentação melhor. Afastado, eu entendo que não, afastou, mas eu entendo que não tem um fundamento por ter afastado. Eu entendo, pessoalmente. E quanto às razões que a parte está trazendo, muitas razões lá na nota, das notas fiscais, não houve nenhuma consideração sobre isso. Poderia ter, até nós dizer, não, mas aqui está resolvido, vamos aplicar a 8L, que aí atende o 105, 106, que é uma penalidade mais benéfica, que é limitada a 2%, limitada a 1.000 FIIs, com certeza era menor. Mas tem essa questão da nulidade arguida pela parte, e o parecer da assessoria processual tributária está se manifestando nesse sentido, que assiste razão, não houve a devida consideração, o doutor Matheus já disse aí, também entendeu, passou em autos, e eu entendo, para depois dizer que nós afastarmos, dizendo que foi apreciado, isso também fica complicado, ou então dizer que não vem muito a levar muito em consideração, porque a parte ficaria satisfeita com a penalidade, mas não, a parte no recurso ordinário e agora na sustentação oral está novamente alegando essas nulidades, e essa nulidade por vício material, que também não foi feita a consideração nem deferida a diligência, poderia até não ser deferida, mas ter feito as considerações pelo deferimento, e também alega a nulidade da própria decisão singular por ausência de apreciação dos argumentos apresentados. Então, eu acho que, nesse sentido, deve, sim, declarar a nulidade, porque o julgamento singular deixou de apreciar parte dos argumentos apresentados na defesa. É isso, presidente. Obrigado, doutor William Falcão. Processo em discussão, senhores. Alguma discussão adicional? Doutora Helena levantou a mão. Com a palavra. Senhor presidente, aqui eu estou vendo aqui uma situação bastante, assim, um pouco diferente das situações que nós já discutimos aqui, porque, assim, quando a gente vai para o auto de infração e a gente vai para, como a parte arguiu a questão da aplicação da penalidade, e aí eu fui ver a redação da penalidade do 123.3G, que foi aplicado pelo autuante, e depois a julgadora parecerista resolveram aplicar com a alteração. Mas é bastante interessante essa situação, porque, assim, se a gente olhar as informações complementares aqui, o agente do fisco, ele diz, tem um parágrafo aqui bem interessante nas informações complementares, só um minuto aqui, por gentileza. Deixa eu ver aqui se eu consigo outras informações. Da infração. Bem que quase no último parágrafozinho, ele diz assim. Me perdi um pouquinho. Está aqui. É importante registrar que o contribuinte foi destinatário das notas fiscais eletrônicas discriminadas no quadro 1, com notas fiscais de origem 843, tal, emitidas com valor de ICMS a menor. Em seguida, os emitentes das notas fiscais de origem emitiram as notas fiscais tais em complemento de ICMS. Entretanto, não houve escrituração na FD das notas fiscais em complemento de ICMS. Ao invés disso, as notas fiscais de origem foram lançadas na FT do destinatário. Bom, o que eu estou conseguindo resumir de tudo isso aqui? É que o fiscal, o agente autuante, ele aplicou a penalidade por falta de escrituração dos documentos fiscais de entrada.
Na verdade, o próprio agente atuante realmente ele afirma que essa falta de escrituração dessas notas, essas notas que não foram escrituradas, e por favor me corrijam se eu não estiver entendendo da forma correta, essas notas que não foram escrituradas, na verdade, não eram as notas de entrada das operações, mas sim as notas fiscais de complemento do ICMS referente a essas notas fiscais de entrada, que estavam escrituradas na AFD. Né? Então, é isso mesmo que eu estou entendendo por esse parágrafo. Em complemento, em seguida, os emitentes das notas fiscais emitiram as notas fiscais em complemento de ICMS, entretanto, não houve a escrituração na FD das notas fiscais em complemento de ICMS. Ao invés disso, as notas fiscais de origem foram lançadas na FD do destinatário com valores de base de cálculo ICMS e valor em divergência das notas fiscais, como se não houvesse a necessidade de nota fiscal complementar. Então, assim, estou entendendo aqui que o que deixou de ser escriturado não foram as notas fiscais de entrada das operações, mas sim as notas fiscais de complemento do ICMS. Quando a gente vai para a penalidade aqui no 123.3G, o que a penalidade diz? O artigo 123. As infrações, a legislação, sujeito infrator. Deixar de escriturar no livro fiscal próprio para registro de entrada, inclusive sua modalidade eletrônica, conforme dispuser a legislação, documento fiscal relativo à operação ou prestação. Então, assim, o que me faz, o que eu estou trazendo aqui para a discussão? É que, na verdade, os documentos fiscais relativos às operações, eles foram registrados na FD. O que não foram registrados foram essas notas fiscais apenas de complemento do ICMS. Creio eu, não sei, talvez eu esteja equivocada, que se o contribuinte não escritura notas fiscais de complemento do ICMS de operações de entrada, isso é ruim para ele, não? Porque ele não vai levar a crédito esses valores de ICMS. Estou equivocada, doutor Willa? Me corrija aí. Então, assim, eu não sei, concordo com relação à falta de apreciação do pedido de perícia, realmente, analisando aqui o julgamento, mas com relação ao argumento da aplicação da penalidade, me veio essa dúvida e esses... Eu estou em dúvida mesmo sobre essa questão, assim, na verdade, as operações foram registradas, o que não foi registrado foram as notas fiscais de complemento do ICMS, e eu confesso para vocês que isso me deixou um pouco, assim, em dúvida. Senhores, conselheira. Só questão de ordem, doutor William. Sim. Doutor Pierre e doutor Saulo estão inscritos. Eu ia esclarecer esse detalhe que está, conselheiro. É só destacando, senhores, se nós temos um preliminar, claro que isso é mérito, mas temos um preliminar que envolve o retorno do processo à instância singular, porque não foram apreciados ou destacados os principais pontos do argumento de defesa. É só questão de objetividade, né? É uma matéria que retornará, né, no segundo momento, mas fique à vontade. Só destacando que há essas preliminares, inclusive por capitulação legal, argumentado pela defendente, pela recorrente, a questão da falta de fundamentação da decisão, inclusive a nossa portaria esclarece, determina que tem que ser fundamentado, o doutor Matheus já destacou esses pontos, e essa questão meritória, eu tenho dúvida se esse é o momento antes de analisarmos essa questão da preliminar. É só para destacar esse ponto. Então, pela ordem, doutor Pierre. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, colegas conselheiros, conselheiras, doutores advogados, advogadas, doutor Matheus. O presidente tem razão, né, nessa questão meritória. Embora exista essa preliminar, você pode deixar de apreciá-la se você for julgar o mérito favorável ao contribuinte. Então, nós poderíamos ultrapassar. Mas aqui a questão, embora eu concordo com você, Ana, você foi em cima do ponto. Não existe essa infração de fraude de escrituração de operação. A operação foi corretamente informada na FD. A operação foi toda informada. Mas nós corremos o risco aqui, primeiro, ninguém sabe o resultado do julgamento. Segundo, há uma possibilidade, inclusive, de alguns conselheiros
irem por um caminho de uma penalidade que conduta não a penalidade inespecífica, a penalidade por descumprimento de obrigação acessória não prevista. Então, para tudo isso, o contribuinte depois não terá como se defender desse julgamento, não terá como se contrapor. Então, por essa razão, eu entendo pelo retorno, realmente, para a primeira instância. É só isso, senhor presidente. Doutor Saulo, com a palavra. Doutor presidente, senhores conselheiros, eu vou fazer uma breve manifestação aqui em relação a esse caso, até mesmo considerando já a questão da objetividade bem explanada pelo doutor Manuel Marcelo. Assim, pegando o Código de Processo Civil, a gente vê lá no artigo 489, parágrafo 1º, inciso 3, inciso 4, né, que fala que são elementos essenciais da sentença, que eu também entendo que se aplica aqui ao caso, que a própria decisão esteja fundamentada, né? E aí, nesse parágrafo 1º, ele alega que não se considerará fundamentada a decisão quando ela não enfrentar todos os argumentos deduzidos pela parte capazes de, por si só, modificar o julgamento do processo. E a questão da fundamentação das decisões também está no 93, inciso 9º e 10º da Constituição Federal, que se aplica aos julgamentos administrativos. Obviamente que uma questão de nulidade de um ato decisório, ela só vai poder ser levantada se não for prejudicar a parte contrária. Então, se o julgamento for favorável ao contribuinte, como já bem explanado pelo Dr. Pierre, obviamente, por uma questão de objetividade e presteza, não se poderia alegar nulidade, já que ela não seria prejudicial à própria parte que está alegando a nulidade. Uma saída para o que se levantou pelo Pierre e pela doutora Helena seria se fazer uma prévia do julgamento, né? E nessa prévia do julgamento, se fosse favorável ao contribuinte, se julgaria o mérito, independentemente da alegação de nulidade. Se na prévia do julgamento não houvesse essa possibilidade, se baixaria o processo em diligência, né? Para evitar que o feito continue aí no acervo processual do CONAG. Só essa observação que eu gostaria de destacar, senhores conselheiros. Obrigado, doutor Saulo. Doutor William Falcão. Senhor presidente, só para tirar a dúvida da conselheira Helena, ou demais conselheiros que tiverem dúvida, até no relato, no final, eu falei sobre isso, eu li, né, que tinha notas, no final, depois de falar sobre o parecer, eu esqueci de falar isso daqui. Na verdade, é apenas uma, vamos dizer assim, uma advertência, uma informação da agente fiscal que relativamente a essas 4 notas, são 4 notas fiscais, foi o que houve, eu disse lá, né? Só são 4 notas. Essas 4 notas, essas 4 notas originárias, as primeiras notas que chegaram a ele escriturou. E as 4 notas complementares, que foram feitas apenas para corrigir o ICMS, ele não escriturou. Não escriturou. Aí a conselheira está entendendo assim, mas aí não caberia, porque a nota fiscal da efetiva operação, ele escriturou. E o que é que a atuante está dizendo? Ele escriturou, e escriturou com o valor correto. O que é que a nossa legislação diz? Aí é outra questão. Se o imposto destacado na nota originária veio a menor, o contribuinte destinatário, no caso aqui a JBS, teria que escriturar o ICMS que estava lá, a menor, e pedir que o emitente da nota fiscal expedisse a nota fiscal complementar com o valor do ICMS, né, correto, com o valor do ICMS, o complemento do ICMS. Aí ele escrituraria isso daqui, porque ele tem direito ao crédito, certo? No caso aqui, são 83 notas fiscais, que eu falei, são 30 de 2014 e 53 de 2015. E ela está trazendo o que aconteceu com apenas 4 notas. Não se fôssemos julgar esse mérito aqui e dizer, não, as notas fiscais originárias, que a coberta da operação, estão escrituradas. Escriturou errado porque lançou o valor correto do ICMS, quando tinha que lançar o valor que estava destacado na nota. Mas a operação estava. Então, iríamos julgar improcedente. Mas só 4 notas, isso não beneficiaria o contribuinte, para a gente desprezar tudo isso e julgar. Esclareceu bastante, William. Certo? É isso.
Senhores, mais alguma discussão com relação a esse processo? Audiofração 2018-06249. Doutor William Falcão, como vota? Senhor presidente, conheço do recurso ordinário, dá provimento para modificar a decisão de primeira instância, declarando a nulidade por conta de não apreciar os recursos, né, os recursos apresentados na defesa e determinar o retorno do processo à primeira instância para novo julgamento, nos termos do parecer da assessoria processual tributária e manifestação oral do representante da PGE, doutor Matheus Viana Neto. Senhores, algum voto em sentido contrário? Doutora Mônica, não temos o seu visual. É porque minha internet caiu um pedaço, aí eu estava querendo economizar aqui para não cair de novo, mas eu apoio o processo, senhor presidente. Obrigado, doutora Mônica. Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, dá-lhe provimento para julgar a nulidade do julgamento de primeira instância, o retorno do processo para um novo julgamento, para que se aprecie todos os argumentos trazidos pela defesa. Esta é a decisão. Há um pedido aqui da parte para inverter a ordem dos processos. O segundo processo da pauta, ele ficaria para último, para ser apreciado. Então, senhores, anuncio o processo de recurso, o terceiro processo da pauta, processo de número 2834, auto de infração 2018-06257, em que é recorrente a JBS S.A., recorrido, sério julgamento de primeira instância, doutor Saulo Gonçalves Santos, é o conselheiro relator, em que a indicação de procedência no julgamento de primeira instância e a assessoria processual sugere o retorno à primeira instância. Esta é a decisão, e passo a palavra ao doutor Saulo Santos, conselheiro relator. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores conselheiros, advogado da parte contribuinte, senhoras e senhores. Então, eu fiz um pequeno relato aqui do caso, farei a leitura dos meus apontamentos para facilitar aqui a compreensão do processo posto sob a apreciação deste contencioso. Então, processo de recurso número 1, 2834-2018, auto de infração 1-2018-06257, recorrente JBS S.A., recorrido célula de julgamento de primeira instância. Presente processo trata da acusação de deixar de emitir documento fiscal em operação tributária. Haja vista que, após a análise da documentação entregue, constatou-se que o contribuinte efetuou a saída de mercadorias tributárias pela sistemática de crédito e débito no valor de R$ 28.828,67 em 2014 e R$ 69.514,33 em 2015, sem a devida emissão de documentação legal. Assim descreve o relato da infração: deixar de emitir documento fiscal em operação tributária, constatando que o contribuinte supra efetuou a saída de mercadorias tributárias pela sistemática de crédito e débito no valor de R$ 22.828,67 em 2014 e R$ 69.514,33 em 2015, sem a devida emissão de documentação legal, conforme documentação complementar em anexo, motivo deste auto de infração. Apontam-se como artigos infringidos 127 e 176A do Regulamento do ICMS, acumulado com as penalidades do artigo 123.3b, inciso 1, da Lei 12.670. Segundo as informações prestadas pela auditora fiscal, em cumprimento ao mandado de ação fiscal número 2017-013-767, foi desenvolvido o projeto de auditoria fiscal plena em face da empresa contribuinte, referente ao período de 28/3 de 2014 a 31/12 de 2015. Tendo, após a análise da documentação, verificado que esta efetuou a saída de mercadorias tributárias pela sistemática de crédito e débito no valor de R$ 28.828,67 em 2014 e R$ 69.514,33 em 2015, sem a devida emissão da documentação legal. Em suma, realizou-se levantamento do quantitativo de estoque relativo ao período acima mencionado,
e após a constatação de inconsistências, o contribuinte foi intimado através do termo de intimação número 2018-003362, de 5/4/2018, não tendo, contudo, solicitado ajuste nos dados dos arquivos entregues por meio deste termo de intimação. Finalizou os trabalhos quanto ao levantamento do quantitativo de estoque dos exercícios 2014 e 2015, concluindo pela omissão de saída de mercadoria sujeita à sistemática de débito e crédito do ICMS e pela materialização da infração fiscal. Aberto o prazo para impugnação, o contribuinte ressaltou preliminarmente a nulidade do auto de infração em razão de erro de capitulação, pois a redação do dispositivo que ampara a cobrança teria sido editada posteriormente aos fatos geradores. Cerceamento de defesa, visto que não haveria especificação clara dos dispositivos legais infringidos. Levantamento fiscal precário e falta de provas, pois a fiscalização não teria logrado êxito em comprovar a venda e a remessa das mercadorias nos estoques da empresa, nem o recebimento de valores pelo contribuinte. O mérito pleiteou que, caso não fossem acolhidas as preliminares expostas, fosse o auto de infração julgado totalmente improcedente, ante a comprovação de que a autoridade fiscal partiu de uma premissa equivocada para a lavratura do auto de infração, visto que não teria ocorrido as saídas das mercadorias sem a emissão de documento fiscal, mas sim de equívoco no levantamento quantitativo do estoque. Outro sim requereu que ao menos fosse o julgamento convertido em diligência, a fim de que se verificasse, no caso concreto, percentual de peso do recebimento das mercadorias e regular processo industrial. Finalmente, pleiteou que fosse cancelado ou reduzida a multa aplicada, assim como afastados os juros de mora sobre a multa. O julgador singular, no julgamento número 1604/2019, decidiu pela procedência do lançamento, em julgado cuja emenda possui os seguintes termos: omissão de saída de mercadorias com tributação normal, respaldada pelo Sistema de Levantamento de Estoque de Mercadorias, referente ao período de março de 2014 a dezembro de 2015. Julgado procedente. Decisão baseada nos dispositivos alegados no próprio auto de infração. Insatisfeita com a decisão singular, a recorrente apresentou recurso ordinário, alegando a nulidade do julgado tributário, visto que o julgador de primeiro grau teria se olvidado de analisar os argumentos de mérito trazidos, se abstendo inclusive de afastá-los, o que teria ocasionado omissões na decisão e ferido diretamente o princípio da motivação. Devendo feito ser encaminhado à autoridade julgadora de primeira instância. Em sede preliminar, reconheceu a nulidade do auto de infração em razão do cerceamento de direito de defesa e levantamento fiscal precário. No mérito, pleiteou que fosse o auto de infração julgado totalmente improcedente, ante a comprovação de que a autoridade fiscal partiu de uma premissa equivocada para a lavratura do auto. Requereu ainda, subsidiariamente, julgamento, que o julgamento fosse convertido em diligência, a fim de que se verificasse, no caso concreto, o percentual de perda no recebimento das mercadorias e regular o processo industrial. Finalmente, pleiteou que fosse cancelada ou subsidiariamente reduzida a multa aplicada, em razão do seu caráter confiscatório. A assessoria processual tributária, em seu parecer, opinou que fosse determinado o retorno dos autos à primeira instância para novo julgamento. Isso porque a parte enumerou questões relacionadas ao mérito, inclusive pedido de perícia, pontuando peculiaridades das autos operações, o que não foi completamente apreciado pelo julgador singular em toda a sua extensão, sobretudo quanto à indicação de sinistros ocorridos em suas operações, bem como os percentuais de perdas ocorridos no processo produtivo. Então, senhores, senhoras, esse é o relato do caso que foi submetido aqui à apreciação de todos os colegas. Minha manifestação, presidente. Obrigado, doutor Saulo. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, representante da PGE. Senhor presidente e senhores conselheiros, doutor Saulo, relator, muito claro o relato, mas nos parece que o caminho a ser dado a esse processo deve ser o anterior, aquele em que se declarou a nulidade de julgamento, porque nesse caso específico também não foi observado um dado relevante, que são as perdas decorrentes, quer seja de sinistro, quer seja da atividade
realizada pela empresa. Trata-se de um levantamento quantitativo de estoque, e o que é interessante, e vale a pena destacar, é que esses autos de infrações, esses lançamentos estão sendo lavrados, relativos ao método de levantamento quantitativo de estoque, vocês podem observar que esse levantamento está deixando de ser efetuado daquela maneira tradicional e está sendo realizado o levantamento quantitativo de estoque a partir dos dados que são fornecidos pelo próprio contribuinte na sua escrituração fiscal. Não é mais aquele levantamento quantitativo de estoque tradicional que nós temos, que o agente fiscal tem que pegar todas as notas fiscais indicadas, juntar as notas fiscais de entrada, saída, inventário, e após isso, então, fazer o totalizador. Não, ele já faz o totalizador com base naquelas informações fornecidas pelo contribuinte no próprio sistema, né? E aí eu destaco esse dado, que me parece que é importante, porque já não se faz mais necessário, diante dessas informações que estão inseridas no sistema, que seja juntada planilhas com as notas fiscais de entrada, nota fiscal de saída. Por quê? Porque esses elementos que são utilizados no levantamento quantitativo de estoque já foram fornecidos pelo próprio contribuinte por ocasião da sua escrituração fiscal digital. Isso é um detalhe interessante que é bom observar. Mas, no presente caso, esse levantamento quantitativo de estoque, ele não se ressente disso. A questão é que o julgador singular deixou de, pelo menos, afastar, que são dois elementos importantíssimos, que é as perdas decorrentes da atividade da recorrente e o sinistro que ele disse que teria ocorrido na movimentação dessas mercadorias. Essa questão teria que ser analisada. Por exemplo, em relação ao sinistro, poderia ter dito, não, mas o contribuinte não trouxe nenhum elemento que comprovasse a ocorrência de sinistro. Ou ele poderia ter dito também, o julgador singular, que não houve perda no processo produtivo, razão pela qual não foi considerado esse processo, essas perdas. Poderia ter dito isso. Ou seja, ainda que en passant, ele poderia ter feito alguma referência a essas questões suscitadas, principais questões suscitadas pela recorrente na sua impugnação. Porque até mesmo a mudança de penalidade, ou outra penalidade, o não enquadramento correto, isso não me parece que não seria suficiente para a nulidade do julgamento singular, mas essas outras questões de fato, sim. Essa é a razão pela qual, senhor presidente, a Procuradoria entende que, no presente caso, também, o processo deva retornar à instância singular para que lá seja proferido o novo julgamento. É isso. Obrigado, doutor Matheus Viana Neto. A doutora Natália Regoredo é que vai fazer a sustentação oral do processo. Isso mesmo. Então, bem-vinda, e a senhora tem 20 minutos, até 20 minutos, para os seus argumentos de defesa. Perfeito, muito obrigada. Bom dia, ilustríssimo senhor relator, ilustríssimo senhor presidente, os demais jogadores, representante da Procuradoria, cumprimento a todos. Bom, como já bem adiantado pelo relator do caso, esse processo, esse auto de infração, ele trata da suposta omissão de saídas no período de 2014 e 2015. Primeiramente, é necessário reforçar aqui que é controverso entre as partes a precariedade do julgamento de primeira instância, porque não abordou questões relativas ao mérito da acusação fiscal. São argumentos aqui imprescindíveis para o correto deslinde da causa. É necessário observar que durante todo esse período, 2014 e 2015, o que está se cobrando a título de principal são R$15 mil. Destaca-se que a recorrente, ela desenvolve atividade de comércio atacadista de produtos perecíveis, produtos alimentícios, e é inconcebível imaginar que uma empresa desse ramo de atividade não tenha nenhuma perda durante o seu processo. O que aconteceu no presente caso, e conforme bem pontuado desde a defesa, é que em alguns casos a empresa ela recebe
mercadorias em quantidade superior ou inferior do que foi destacado na nota fiscal pelo fornecedor. Ocorrem aí inconsistências em razão das perdas que ocorrem durante o trajeto, que são, repita-se, produtos alimentícios e o transporte, embora seja feito o correto acondicionamento, trata-se de transporte terrestre e acabam ocorrendo perdas durante o trajeto e isso acaba refletindo no estoque. E também há perdas já na unidade, quando essas mercadorias entram na unidade, também acaba aí ocorrendo perdas e variações de estoque. Essa questão ela é tão relevante que ela já foi objeto de estudo pela ABRAS, que é a Associação Brasileira de Supermercados, que estudou também os estoques de centros de distribuição, como é o caso aqui da Recorrente, e analisou que durante todo o processo produtivo há uma margem de perda razoável, o que não foi verificado no presente caso. Então, o pedido aqui é para que o processo retorne para a primeira instância, para análise desses argumentos que são essenciais para a análise do caso, e que para que se analise se essas perdas que ocorreram durante esses 2 anos, elas estão ou não dentro dessa margem razoável. Destaca-se novamente que se está questionando aqui R$15 mil a título de principal, durante um período de 2 anos. Então, o que deve ser analisado é se essas perdas que ocorreram durante esse período, elas são razoáveis ou não, se o percentual que elas representam do faturamento da recorrente. Então, tendo em vista que se trata de um fato em controvérsia entre as partes, a precariedade, a falta de fundamentação do julgamento de primeira instância, o pedido é para que esses autos retornem para novo julgamento. São essas as considerações, me coloco à disposição para esclarecimentos. Muito obrigada. Obrigado, doutora Natália. Processo em discussão, senhores. Existe doutora Helena, pediu a palavra, porque estava com a mãozinha levantada, o sinal. Doutor Saulo também está com a mão levantada. É um sinal aqui de... É que às vezes a gente clica aqui no levantar a mão e esquece de baixar. Exatamente. Ok, então processo em discussão, senhores. Alguma discussão com relação ao processo relatado do doutor Saulo, referente à audifração 2018-06257. Alguma discussão adicional? Senhor presidente, assim, qual o ponto mesmo específico que está alegado que a julgadora não se manifestou foi a questão da perdas normais e também sinistros que ocorreram. Há um pedido de diligência, né, doutor William? Foi analisado? Sim. Há o pedido de diligência que não analisa. Porque eu estou vendo aqui que, às vezes, a gente faz a análise, a crítica, dizendo, não analisou isso. Mas, por exemplo, quanto ao argumento da necessidade de perícia, visando a análise das perdas das mercadorias contabilmente escrituradas pelo impugnante, manifesta pelo indeferimento, pois entende-se que a perícia contábil destina ao esclarecimento de questões contábeis, aí continua. Ou seja, pelo que eu entendi, já dei uma olhada lá na defesa, o pedido de perícia é porque ela está dizendo que ocorreram perdas. Não há dúvida que ocorreram perdas. Mas essas perdas, até eu falei assim, essas perdas devem ser registradas nos documentos fiscais, né? Para efeito até de dar a baixa lá no estoque, não ter essa repercussão. Quando for fazer um SLE, está tudo bonitinho, tudo os conformes, né? Como é para ocorrer, não está diferença nem de entrada nem de saída. A empresa não registrou essas perdas, as perdas só estão registradas contabilmente. Da forma que está aqui, eu estou entendendo isso. Então, ela está pedindo que seja investigado, averiguado, essas perdas que estão nos livros contábeis, para levar em consideração no SLE. E ela interferiu dizendo, não, que o trabalho foi feito com base na FD do contribuinte, nas declarações fornecidas pelo contribuinte. Né? Se for só por esses dados, o contribuinte, efetivamente, ocorreu uma falha, porque ele tinha que registrar isso também com os documentos fiscais. Essas perdas, esse extravio que houve, a doutora Natália já se manifestou. Eu acho que isso daí está apreciado. Agora, como eu não analisei o processo assim com mais profundidade, né,
Eu não sei se teve mais alguma falha fora isso aqui. Doutora Helena, quer se manifestar? Encerrou, doutor William? Rapidinho. Doutora Helena com a palavra. Rapidinho, senhor presidente. Eu vou só pegar o gancho aqui do doutor William, porque eu estava lendo aqui a peça do julgamento, e eu me preocupo muito com a questão, assim, uma coisa, todos nós sabemos, é deixar de apreciar. Outra coisa é apreciar de forma precária. Então, assim, quando eu vou aqui para a peça de julgamento, eu vejo que todos esses pontos suscitados, eles foram, sim, apreciados pela julgadora. Posso até entender que de uma forma precária, de uma forma superficial, mas ela apreciou todos os argumentos da parte. A gente começa aqui, com relação a mérito, depreentes, transcrito, estando a operação compreendida no campo de ICMS, fato esse não observado, torna-se obrigatória a emissão da nota fiscal, fato esse não observado pelo contribuinte autuado. Depois ela vai, direciona-se a atenção aos argumentos apresentados pela defesa em sua peça impugnatória. Aí, quanto ao argumento da aplicação errônea da capitulação, aí o outro parágrafo, corroborando, conclui-se também incabível o argumento de cesseamento do direito de defesa por erro na omissão da identificação. Quanto ao argumento de que o levantamento foi realizado de forma precária, vale salientar que o agente do fisco utilizou o método de investigação, tal. Quanto ao argumento da necessidade de perícia visando a análise das perdas das mercadorias contabilmente escrituradas, tal, o doutor William já citou, mas ela diz, conclui-se pela sua generalidade e a ausência na peça impugnatória de elementos probatórios concretos que suscitassem dúvidas quanto ao procedimento adotado. No que pertine à desproporcionalidade da multa, cumpre ressaltar. Então, assim, no meu entendimento, data máxima vem aí, os entendimentos contrários, eu entendo que a julgadora ela não deixou de apreciar os argumentos da parte, nenhum. Posso até entender que ela fez uma análise meio superficial, mas no meu entendimento seria mais o caso de se encaminhar para uma perícia, para que a perícia analise agora essa questão das perdas de uma forma mais detalhada, mais aprofundada, essa questão do sinistro, que ela, se a parte apresentar as provas. Mas, assim, no meu entendimento, data máxima, ela não deixou, não seria o caso de nulidade do julgamento. Eu não vejo como uma ausência de apreciação de nenhum dos quesitos. Obrigado, doutora Helena. Mais algum conselheiro quer se manifestar? A doutora Natália tinha pedido a palavra, esclarecer algum ponto, doutora Natália? Só salientar novamente que a própria parte da representação fiscal, ela concorda pela precariedade desse julgamento, né? Embora ela fale que não há necessidade de perícia, ela não analisa essa questão das perdas, não analisa se foram perdas razoáveis, não há nenhuma consideração nesse sentido. Apenas de uma forma muito genérica e superficial, ela conclui pela desnecessidade da perícia. Queria apenas ressaltar que é incontrovérsia entre as partes essa precariedade do julgamento. Obrigado, doutora Natália. Doutor Matheus Viana, com a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, depois dessas considerações feitas pela doutora Helena, me parece que um caminho razoável, sem que isso implique em supressão de instância, é atender o pedido da... Ou seja, remeter o processo para a diligência a fim de que sejam verificados se há elementos probatórios, se a empresa apresenta elementos probatórios referente a essas perdas e sinistros que ocorreram. Me parece que a solução dada pela doutora Helena é razoável, sim, a Procuradoria, então, retifica o entendimento e sugere o encaminhamento do processo dos autos para a diligência, a fim de que sejam considerados esses elementos, que, inclusive, foram apontados pela doutora Natália. Me parece que esse caminho, sim, é um caminho razoável. E é nesse sentido que a Procuradoria retifica o seu entendimento. Doutor William Falcão. Senhor presidente, fundamentar, cada qual tem a facilidade de entender a decisão ou não entender, achar que está complexo, ou está simples, ou que os pontos foram todos argumentados. Na forma técnica, foram argumentados. Agora, não há dúvida
que uma empresa que trabalha com produtos alimentícios, carnes, né, a maior parte é carne, tenha problema das perdas, aquilo que eu disse, mas ele tinha que registrar as perdas nas saídas. Mas vamos para a verdade material, não registrou nas saídas dele, né, causou, inclusive, essa perda e prejuízo para ele, por não ter registrado. Mas a parte está alegando que estão registradas nos livros contábeis. Aí, então, uma fiscalização poderia, né, realmente, na questão da verdade material, verificar se essas perdas efetivamente estão registradas, né, e, se estiver registradas, está até trazendo também que as perdas delas são equiparadas às perdas que existem em supermercados. Realmente, isso daqui ninguém vê apreciado, não. E no parecer, o parecer disse dessa forma. Solicitou que fosse realizada uma perícia a fim de constatar a ocorrência dos sinistros apontados e da falta de consideração dos percentuais de perdas trazidos. Apresentou os percentuais de perdas. Analisando o julgamento singular, verificamos que, de fato, assiste a razão é recorrente, posto que não foram destacados no julgamento singular todos os aspectos trazidos pela recorrente. As folhas 98 dos autos, cabe que, ao relacionar os argumentos da parte, a julgadora menciona tais aspectos, contidos no recurso, em especial no que tange a informação das perdas relacionadas no processo produtivo da empresa autuada. Mas está dizendo que a parte, efetivamente, não se manifestou sobre a questão da perda, que nem a doutora Natália está arguindo, né? Eu entendi o argumento dela, a empresa tem um faturamento enorme, né, e acha uma diferença de 15 mil reais. É isso que ela está dizendo, e não houve essa curiosidade para ver, vamos verificar essa perda. Realmente, eu vi no julgamento, o julgamento não está tratando dessa questão do sinistro mesmo, não, e da perda, não está. Mas, de uma forma geral, as questões trazidas, a nulidade, o reenquadramento, está dizendo que foi feito em cima do que a parte declara na FD, né, não atentou para a questão das perdas que estão relacionadas na FD. De uma certa forma, apreciou, no meu entendimento. Mas a questãozinha bem específica, pontual, não tratou dessa questão. Poderia ter muito bem dito, essas perdas aí, considerando que existiram, mas o contribuinte não escriturou na FD, que é onde a fiscalização vai fazer o serviço de levantamento do SLE. Ter dito alguma coisa. Aí não tinha como afastar de jeito nenhum. Mas tem essa questão aí. Eu acho que foram apreciados os argumentos do contribuinte, pode dizer que não tem ido a fundo, né, com mais profundidade no argumento, mas foram apreciadas. Mas, retornar para lá, a gente poderia resolver aqui com o pedido de perícia. Mais algum conselheiro, senhores? Algum conselheiro quer se manifestar? Então, só recapitulando, há um pedido de nulidade por erros na capitulação, há equívocos alegados pela parte, perdas, sinistros, não foram contabilizados ou registrados no levantamento. Temos ainda a nulidade de julgamento de primeira instância e também a multa confiscatória, desculpe, que é mencionado também nos argumentos de defesa. Então, senhor, nós acredito que temos que apreciar cada ponto desse, até começaremos com a questão da nulidade de julgamento. Doutor Saulo Santos, como o senhor vota com relação ao pedido da parte, nulidade de julgamento, considerando que nem todos os argumentos foram considerados ou debatidos por ocasião do julgamento singular, afastados com fundamento. Senhores conselheiros, senhor presidente, eu vinha inicialmente com uma manifestação para declarar a nulidade do julgamento pela falta de fundamentação, mas ouvi atentamente as considerações da doutora Helena, do doutor Matheus Viana, e acredito que o feito possa ser convertido em diligência, né, para a remessa do processo para a perícia. Em resumo, não afasta a preliminar de nulidade por falta de fundamentação. Considerar que não há falta de fundamentação, mas é sim uma fundamentação precária. Certo? Então, me manifesto dessa forma nessa primeira preliminar, presidente. Senhores, eu vou colher, então, aqui o voto de cada conselheiro, podemos ter alguma divergência, né? Pela ordem,
Doutor Pierre, como vota? Com o relator, presidente. Doutor William Falcão. Acompanho o voto do relator. Doutora Helena. Acompanha o relator. Doutora Mônica. Acompanho o relator. Doutor Pedro. Com o relator, presidente. Então, por decisão unânime, afastar a preliminar, essa nulidade, né, do julgamento, que apesar de não estar totalmente fundamentada, mas há fundamentação, sim, e parece que o cerne da questão exatamente é o levantamento realizado pelo agente fiscal. Ainda na fase preliminar, o contribuinte ele solicita a nulidade por erro de capitulação. Entendo que antes de enviar para a perícia, nós temos que apreciar, senhores. Como vota o conselheiro relator? Nesse ponto, senhor presidente, eu entendo que não há nulidade a ser declarada, porquanto que o contribuinte se defende dos fatos e não da capitulação jurídica alegada pela parte. Se fosse o caso, a capitulação poderia ser alterada pelo CONAT, né, e não declarada nulidade. Então, por essa fundamentação, eu afasto a preliminar de nulidade no que tange ao erro de capitulação. Senhores, algum voto em sentido contrário com relação a essa nulidade suscitada pela parte? Então, por decisão unânime, também afastada. Temos ainda, senhores, a realização de perícia, né, para confirmar as alegações de mérito. Fala também ainda sobre a questão da multa com caráter confiscatório, né, multa, pede a redução, mas menciona também o caráter confiscatório. Temos também entendimento, a própria Câmara, né, no sentido que a própria não é da competência desse CONAT apreciar essa questão da constitucionalidade ou não, né, já que há previsão na lei 12.670 com os argumentos que foram, com as modificações que foram posteriormente introduzidas. Com relação à perícia, doutor Saulo, diligência, como é que o senhor vota, já formulando aqui alguns elementos, alguns quesitos, né? A título de sugestão, verificar no levantamento os elementos, né, se foram levados em consideração as perdas e os sinistros, e se estão devidamente registrados nos livros fiscais e contábeis, e elaborando o novo quadro totalizador. É nesse sentido? Senhor presidente, só um instante, por gentileza. Pois não, doutora Mônica. Exatamente, já seria um fato em controvérsia essa questão de se levar a perícia, já considerando esses aspectos de perda. Assim, não seria interessante, eu não sei, assim, se debater se realmente esses critérios, eles precisam, devem ou não ser levados em consideração, porque pelo que eu ouvi da fala aqui do doutor William, que o contribuinte precisaria, né, ter escriturado essa documentação, essas notas fiscais, e como é que seria feito isso? Porque não existe, de fato, uma previsão na nossa legislação de que se leve em consideração essa questão das perdas no caso do levantamento, entendeu? Então, assim, acho que talvez assim, o próprio doutor Saulo, que está a par, né, que estudou o processo, poderia também dirimir essas questões de dúvida, se essas questões estão devidamente documentadas, e assim, eu gostaria até mesmo de um pronunciamento, ou uma colocação da Procuradoria com relação a isso, porque, de fato, na nossa legislação, não existe previsão, né, de se levar em consideração as perdas de estoque, né? Então, como é que a gente poderia fazer isso? A gente já encaminha para a perícia para que seja analisada essas perdas? Quanto é que seria essa perda? Né? 1%, 10%, vai ser o contribuinte que vai determinar essa perda? Né? Então, assim, eu gostaria assim, que a gente tentasse elaborar um pouco mais, conversasse um pouco mais sobre isso, até mesmo para que a gente possa afirmar essas questões e direcionar ou não para a perícia. Doutora Mônica, só uma observação. Ultrapassada a questão das preliminares de nulidade, o que eu estou colocando aqui para os senhores decidirem exatamente esses pontos. Cabe aos senhores analisarem, discutirem perdas, se estão ou não registradas nos livros contábeis e fiscais.
até para que se possa decidir se é o caso ou não de uma diligência, né, e quais os termos a serem definidos. Então, o que eu coloquei aqui para os senhores discutirem é: não há definição de percentual, bem claro, o que é o argumento trazido pela parte que há perdas e sinistros, e evidentemente que isso tem que estar registrado na escrita fiscal e contábil. Então, cabe aos senhores discutirem e definirem quais os itens que devem ser ou não encaminhados à perícia. O doutor Saulo tinha pedido a palavra. Eu acho que o doutor Pierre pediu a palavra também, doutor Pierre. Ele está travado, está congelado. Ok. Eu Doutor vou Pierre. a manifestação do doutor Pierre, doutor Massana. Doutor Matheus, quer acrescentar alguma coisa, já que a doutora Mônica gostaria de ouvi-lo? Sim, presidente. A doutora Mônica tem razão quando diz que não há previsão expressamente na nossa legislação de que seja considerada as perdas no levantamento, mas é porque é uma questão de fato. Aí é uma questão de fato, por isso que não há previsão, é uma questão de fato, é uma questão de prova. Se a empresa, independentemente de previsão na nossa legislação, apresenta elementos que comprovam que efetivamente ocorreram perdas, que ocorreu sinistro, se ela apresentar, não há como não considerar tais elementos, é uma questão material. Então, é isso. O que a empresa vai fazer, no presente caso, deverá ser, por ocasião da diligência, apresentar documentos comprobatórios. Aí, evidentemente, que esses elementos que ela vai apresentar, nós não podemos avaliar agora se são suficientes ou não, mas o fato é que ela deverá apresentar esses elementos comprobatórios de que efetivamente ocorreram perdas. Se ocorreram perdas, essas perdas terão que ser consideradas no novo levantamento. E a diligência é para isso, ou seja, a fim de que, até com assistência técnica da recorrente, ela apresente esses elementos comprobatórios de perda. Evidentemente, se não apresentar, não será considerada a perda. É só isso. Só isso, presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutor Pierre tinha solicitado a palavra. Com a palavra. Obrigado, presidente. O doutor Matheus já contemplou, já ia explicar essa questão dessa legislação. É por óbvio que se houve a perda da mercadoria, não há omissão de sair. É apenas isso. Eu ia tecer maiores comentários, mas o doutor Matheus já foi claríssimo. Doutora Mônica, algum esclarecimento adicional, algum debate que a senhora queira adicionar? Não, senhor presidente, eu assim, a questão somente é com relação ao percentual, né? Eu entendi muito bem, a procuradora se pronunciou no sentido de, assim, uma vez apresentado documentações probatórias, né, que comprovam essas perdas do contribuinte, aí a questão assim, qualquer tipo de perda, se houver, assim, há um percentual, porque já que a legislação não especifica sobre isso, qualquer perda que o contribuinte apresente, porque como não há uma regulamentação sobre isso, né, eu gostaria, assim, apenas de entender como é que seria, basta o documento comprobatório de que existe realmente a perda, e seria levada em consideração. Essa é uma dúvida que também remanesce, eu coloquei na minha exposição, né, e eu, assim, só não me senti contemplada nesse aspecto, né, mas de resto eu entendi realmente, uma vez existindo essa questão da perda, que a perda deveria ser considerada, mas independente do percentual, porque às vezes quando é feito um levantamento, existe uma perda de 0,5%, 1%, né, até 5% é considerável. Como é que vai ser mensurável essa questão da perda, né? Só isso para meu entendimento, para que eu fique, digamos assim, mais tranquila com relação a esse encaminhamento da perícia, no caso do meu voto, né? Doutor Pierre vai esclarecer agora. Presidente, obrigado pela confiança. Mas é o seguinte, essa questão de limitação e tal, durante o procedimento da perícia, o contribuinte, juntamente com a autoridade da perícia, o perito, eles vão verificar os documentos comprobatórios dessa perda, certo?
Se por acaso houver algum tipo de legislação que estabeleça a perdas, em percentuais, né, dentro desses limites, o contribuinte deve ter contabilizado os seus livros. Então, tudo vai ser dentro dos próprios livros fiscais do contribuinte. Não vai ser, ele não traz aqui, olha, eu estou no processo de industrialização, tenho uma perda de 10%. Eu não vi isso aí, né? Com base na lei tal. O que ele diz é que não foi levado em conta, porque ele não colocou na EFD, mas está no seu livro contábil. Então é só pegar o livro contábil, perda. Roubou a mercadoria toda. Pois não, presidente? Não, só lembrando que, na verdade, é uma empresa atacadista, não é uma empresa industrial. Ela é atacadista? Pelo que eu entendi, a defesa é sim. Então, pronto, ela vai ter perda de sinistro, vai ter perda de estraga, vai ter esse tipo de coisa, vai ter contabilidade, a busca da verdade material. Doutor Saulo, com a palavra. Obrigado, doutor William. Doutor Pierre, doutor Saulo com a palavra. É só uma manifestação bem breve, concordando com o doutor Pierre, só lembrando que a perícia ela não se pronuncia sobre direito, né? Se pronuncia sobre fato. Então, vai haver aí o contexto da documentação e registros, que é referente às perdas, né? E também o que efetivamente foi perdido no processo. Se houver algum limitativo legal, isso será apreciado por nós julgadores, no caso concreto, na hora da aplicação do direito, né? Então, acho que a perícia se manifestando sobre os fatos, a gente faz a modulação e a aplicação devido encaixe às normas legais que regulamentam a questão das perdas na empresa atacadista, né? Então, era só isso que eu gostaria de me manifestar, senhor presidente. Obrigado, doutor Saulo. Mais alguma observação, senhores? Alguma dúvida, algum esclarecimento? Esclarecido, doutora Mônica. Os quesitos já foram formulados, senhor presidente? Cabe aos senhores formularem. Eu tinha sugerido, mas cabe aos senhores Senhor presidente, William Falcão. Eu achei a sua sugestão muito boa, mas, assim, pode-se fazer referência ao recurso ordinário interposto. O recurso, às vezes, o contribuinte não apresenta todos os casos, mas no recurso ele está trazendo casos concretos, trazendo documentos, dizendo que foi fazer a contagem dele, tinha diferença, recebeu uma mercadoria, tinha diferença, se comunicou com a empresa que forneceu, disse que provavelmente isso foi decorrência de sinistro no transporte, que ele contabilizasse como sinistro, só que ele não fez isso, ele citou a nota e fez isso contabilmente, é isso que a parte está dizendo. Agora, assim, não há dúvida que a questão material aí tem perdas. Com certeza tem perda. Nós há pouco tempo julgamos aí de uma empresa aí que tinha perdas, essas perdas aí, e não fazia o registro da nota fiscal. Nós já fizemos isso aí. Mas em algum local ele registrou isso aí. Está no livro contábil, é um livro exigido, né, pela legislação. E se você for desconsiderar aquela informação que está no livro, só contar porque não está também no livro fiscal, porque, na verdade, aqui foi feito pela FD. Pela FD, está tudo aí. Não mostrou nenhum erro na FD. O próprio contribuinte está dizendo, ó, a diferença, esse sinistro que ocorreram, essas perdas que ocorreram, a empresa registrou no livro contábil. Então, vamos desconsiderar todas essas informações do livro contábil, levar em consideração só o livro fiscal. Eu acho que, para a verdade material, tem que levar em consideração essas informações que estão no livro contábil. Embora o contribuinte, até porque na hora que o contribuinte vende essa mercadoria, tem direito ao crédito. Se ele escriturar errado, até o crédito, né? Eu acho que a questão é material, o contribuinte está dizendo que tem, a gente deve averiguar, no meu entendimento. Me parece, senhor presidente, aí para encerrar, que é só isso mesmo, é averiguar o que ele tem, o que ele apresentar. Não estamos discutindo aqui nem percentual, nem nada. A questão, como já está também apontado pelo doutor Saulo, ele vai apresentar os elementos que tem e a perícia, se for elemento fático, tal, material, já vai considerar no levantamento. Senão, a perícia vai dizer, esses elementos aqui, ele está querendo um percentual, um índice, e não há elemento na nossa legislação que justifique. Poderá até fazer um abatimento e tal, mas
mas quem vai fazer a consideração final a respeito ou não de aplicação de um índice de perda, dependendo dos elementos assim, que serão apresentados pelo assistente técnico, é a Câmara, e não o agente fiscal que vai fazer a revisão, a diligência. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutor Saulo, como vota com relação à perícia ou diligência? Então, seguindo a linha de raciocínio que já estava sendo adotado, eu voto pelo deferimento da diligência no que tange a perícia que foi postulada pela parte do contribuinte, senhor presidente. E os quesitos podem ser esses que o senhor já tinha sugerido anteriormente. Eu acolho os quesitos na íntegra e faço incorporar a minha manifestação de voto. Ok. Considerando os elementos, né, trazidos pela parte perdas e sinistros, devidamente registrados nos livros contábeis e fiscais, nesse sentido. Algum voto no sentido contrário? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, afasta preliminarmente as nulidades suscitadas pela parte no mérito, preliminarmente também, né, porque vai ser encaminhado o processo para a realização de perícia para verificar esses elementos de perdas e sinistros trazidos pela parte, se estão devidamente registrados nos livros contábeis e fiscais, devendo ser elaborado um novo quadro totalizador com esses elementos, né, de comprovação por parte da recorrente. Esta é a decisão para o processo referente à auto-infração 2018-06257. Temos um terceiro processo aqui na nossa pauta, processo de número... Só um instante. Processo de número 2835/2018, auto de infração 2018-06260, em que é recorrente JBS S.A., recorrido do Sérgio Julgamento de Primeira Instância, Dr. Saulo Gonçalves Santos, ao conselheiro relator, a indicação de procedência em primeira instância e a assessoria processual tributária sugere o retorno à primeira instância para um novo julgamento. Passo a palavra para início do relato. Doutor Saulo, com a palavra. Pronto, senhor presidente, eu vou iniciar aqui o relato do processo de número 1/2835/2018, auto de infração 1/2018-06260, recorrente JBS S.A., recorrido cédula de julgamento de primeira instância. O presente processo trata da acusação de deixar de emitir documento fiscal em operação tributada por substituição tributária ou amparada por não incidência ou isenção incondicionada. Haja vista que, após a análise da documentação entregue, constatou-se que o contribuinte efetuou a saída de mercadorias tributárias por substituição tributária no valor de R$ 60.037,11 e de R$ 272.525,34 em 2015, sem a devida omissão da documentação legal. Descreve o relato da infração: deixar de emitir documento fiscal em operação tributada por substituição tributária ou amparada por não incidência ou isenção incondicionada. Constatamos que o contribuinte supra efetuou a saída de mercadorias tributárias por substituição tributária no valor de R$ 60.037,11 e R$ 272.525,34 em 2015. Valores utilizados para a cobrança, com base de cálculo para a cobrança da multa, dentre outros elementos. Apontaram-se como artigos infringidos o artigo 127, 176A do Regulamento do ICMS e artigo 123, 3B, item 2 da Lei 12.670. Segundo as informações prestadas pela auditora fiscal, em cumprimento à mandariação fiscal 2017-013-767, foi desenvolvido o projeto de auditoria fiscal plena em face da empresa contribuinte, referente ao período de 28/3/2014 a 31/12/2015, tendo, após análise da documentação, verificado que esta efetuou a saída de mercadorias tributárias por substituição tributária no valor de R$ 60.037,11 e o outro valor já mencionado anteriormente, referente a 2015, sem a devida emissão da documentação legal. Realizou-se o levantamento do quantitativo de estoque relativo ao período acima mencionado e, após a constatação de inconsistências, o contribuinte foi intimado, através do termo de estimação 2018-003262,
de 5/4/2018, não tendo, contudo, solicitado ajustes nos dados dos arquivos entregues por meio deste termo de intimação. Finalizou-se os trabalhos quanto ao levantamento do quantitativo de estoque dos exercícios de 2014 e 2015, concluindo-se pela omissão de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária. Aberto o prazo de impugnação, o contribuinte ressaltou, preliminarmente, a nulidade do auto de infração, em razão do erro de capitulação, pois a redação do dispositivo que ampara a cobrança teria sido editada posteriormente aos fatos geradores. Cerceamento de direito de defesa, visto que não haveria especificação clara dos dispositivos legais infringidos. Levantamento fiscal precário e falta de provas, pois a fiscalização não teria logrado êxito em comprovar a prática da infração consistente na remessa de mercadorias sem emissão de documentação fiscal. No mérito, pleiteou que, caso não fossem acolhidas as preliminares expostas, fosse o auto de infração julgado totalmente improcedente, haja vista que não teria havido omissão de saídas, pois as diferenças de estoque apuradas pela fiscalização diriam respeito às perdas, inexistindo, portanto, a ocorrência de operações que exigissem a emissão de documentos fiscais. Outro, sim, requereu que ao menos fosse o julgamento convertido em diligência, a fim de atestar que as diferenças de estoque que culminaram na presente ação dizem respeito às perdas, o que justificaria a inexistência de registros fiscais. Finalmente, pleiteou subsidiariamente que fosse cancelada ou reduzida a multa aplicada, assim como afastados os juros de mora sobre a multa. O julgador singular, no julgamento número 1092/2019, decidiu pela procedência do lançamento em julgado cuja ementa possui os seguintes termos: omissão de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária, respaldada no sistema de levantamento de estoque de mercadorias, referente ao período de março de 2014 a dezembro de 2015, julgado procedente, decisão baseada nos artigos 127, 1, 2, 3, 169, inciso 1, 174, inciso 1 e 176 do Regulamento do ICMS. Penalidade prevista no artigo 123, inciso 3b, item 2 da Lei 12.670. Insatisfeita com a decisão singular, a recorrente apresentou recurso ordinário, alegando preliminarmente a nulidade do julgado tributário, em virtude da ausência de fundamentação da decisão recorrida, alegando que o feito deveria ser encaminhado à autoridade julgadora de primeira instância. Ainda em sede preliminar, requereu a nulidade do auto de infração em razão do erro de capitulação, cerceamento de direito de defesa e do levantamento fiscal precário. No mérito, pleiteou que fosse o auto de infração julgado totalmente improcedente, ante a inexistência de infração, visto que não houve omissão de saídas, já que as diferenças de estoque apuradas pela fiscalização diria respeito às perdas, inexistindo, portanto, a ocorrência de operações que exigissem a emissão de documentos fiscais. Caso não fossem acolhidos os pedidos, que fosse determinada a realização de diligência, a fim de atestar que as diferenças de estoque se referem a perdas, justificando a inexistência de registros fiscais. Finalmente, pleiteou que fosse cancelada ou subsidiariamente reduzida a multa aplicada, em razão do seu caráter confiscatório. A Assessoria Processual Tributária, em seu parecer número 303 dos 2020, opinou que fosse determinado o retorno dos autos à primeira instância para novo julgamento. Isto porque a parte teria enumerado questões relacionadas ao mérito do caso, inclusive pedido de perícia, pontuado peculiaridades das operações, que não foi completamente apreciado pelo julgamento singular em toda a sua extensão. Sobretudo quanto à indicação de sinistros ocorridos em suas operações, bem como os percentuais das perdas ocorridas no processo produtivo. Então, senhoras e senhores, esse é o relato do caso submetido à apreciação deste Conselho. Obrigado, doutor Saulo. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor Matheus Viana. Bem, senhor presidente, senhores conselheiros, representantes da parte, me parece que o caso aqui, senhor presidente, é o mesmo do processo anterior, razão pela qual a Procuradoria não vai tecer maiores considerações e sugerir que seja dado o mesmo encaminhamento que foi dado ao lançamento anterior para a diligência. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta. Obrigado, doutor Matheus. Doutor Tiago é que vai fazer a sustentação oral do referido processo. Correto, senhor presidente. Então, já passo a palavra ao doutor Tiago para a sua manifestação.
Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros. Como colocado pelo procurador Matheus, de fato, o caso aqui é muito semelhante à autuação anterior que foi apreciada. Eu gostaria aqui apenas de tecer alguns comentários complementares à sustentação da minha colega advogada, em alguns pontos específicos aqui da autuação. A primeira questão que eu gostaria de colocar é que, na verdade, a autuação ela parte da premissa de que houve a saída das mercadorias, né? Ocorre que a autuação ela não comprovou de forma alguma essa saída, né? Como bem colocado, a autuação não decorre de uma eventual apreensão de mercadoria sem documentação fiscal, mas sim da mera constatação da escrituração fiscal da empresa, de fato, das entradas, né, registradas, notas fiscais de entrada, aqui como colocado, né, pelo próprio fiscal, omissão de saídas, quantidade de estoque inicial, quantidade de notas fiscais de entrada, quantidade de saídas e quantidade de estoque final. Então, como primeiro ponto aqui, eu gostaria de colocar que, de fato, era ônus aqui da autoridade comprovar que houveram essas saídas, né, e não simplesmente partir de uma presunção de que elas ocorreram sem qualquer comprovação. Como colocado no recurso ordinário, citamos aqui a doutrina de Hugo de Brito Machado, em que ele coloca que a prova da ocorrência do fato gerador, de fato, é o ônus do fiscal, sob pena de nulidade da autuação. Então, aqui, uma das preliminares que foram colocadas é a nulidade da autuação em si, pela não comprovação da efetiva saída dessas mercadorias, partindo simplesmente de uma presunção. Como segundo ponto aqui, já adentrando ao mérito, apenas para complementar o que foi colocado pela advogada, e também como colocado pelo conselheiro William Falcão, né, o recurso ele possui dois pontos. O primeiro é a de que, de fato, houve esse perecimento e essa perda de algumas mercadorias, e aí, no mérito, colocamos alguns documentos que, de fato, não foram apreciados pela decisão de primeiro grau, né? Colocamos aqui como documento 2 da impugnação um comunicado de sinistro. Então, de fato, aqui no recebimento dessas mercadorias foi constatado já que não chegou, né, ao contribuinte a quantidade exata que constava na nota fiscal, de fato que sequer entrou no estoque a mercadoria que constava na nota, né, e como documento 3 também foi colocado aqui que houve também, a empresa apurou, entende que de forma preliminar, eventualmente, caso eles entendam uma diligência, seria apurada de forma mais completa, ela apurou, por exemplo, a mercadoria alcatra bovina congelada, né, dentro de um determinado período, apontou que, de fato, houve uma perda na contagem de estoque, né. Então, ela já apresentou elementos ali probantes e comprovam que houve, de fato, essa perda no estoque contabilizada na sua contabilidade, né, apurada. Então, de fato, esses elementos não foram apreciados tanto naquele auto de infração anteriormente apurado, quanto na decisão agora em que se aprecia, né. De fato, na decisão, ela simplesmente analisa as preliminares e parte para o pedido de diligência. O que ocorre é que esse pedido de diligência ele é subsidiário. Previamente ao pedido de diligência, de conversão de diligência, foram apresentados elementos aí de mérito e probantes que comprovam, de fato, a perda dessas mercadorias, tanto no momento da entrada, no transporte da mercadoria, quanto mesmo dentro do próprio estoque do contribuinte. E, por fim, aqui, apenas para colocar a questão dos percentuais, né, como bem colocado pela advogada, há um estudo já feito pela Associação Brasileira de Supermercados que aponta essas perdas médias, né. Então, no ano de 2014, o percentual foi de 3,65%, em 2015 foi de 2,81%, e o que a recorrente apontou no seu recurso é que, com base nos elementos que o próprio fiscal colocou na autuação, né, comparando-se todo o faturamento da empresa dentro do período e as supostas notas que foram omitidas, ou seja, as mercadorias que não tiveram saída, esse percentual da perda seria na ordem de 0,4%. Então, uma vez mais, comprova-se a regularidade da empresa, né, da recorrente, uma vez que essa perda supostamente apurada, né, que o fiscal alega que foram saídas de mercadoria sem escrituração fiscal, na verdade, esse percentual é até mais baixo do que a média de todas as empresas no período, né. Então, uma vez mais, comprova que, de fato, a empresa está agindo de forma regular. Ora,
se na média se perde-se 3% e 2,81% dentro daquele período, e a empresa conseguiu ter uma perda comprovada aí de 0,4%, mostra uma vez mais que não se trata de fato de saídas sem escrituração, mas de fato de perdas inerentes à própria atividade da empresa, né? E como último ponto aqui, trouxemos no recurso duas decisões importantes, né? Uma primeira da própria Secretaria da Fazenda aqui do Ceará, de 2019, relatora Dulcimere Pereira Gomes, em que ela coloca aqui na autuação que, de fato, essas perdas elas têm que ser consideradas, né? Então, aqui, transcrevo aqui parte do voto, né? São perdas evidentes sofridas pela mercadoria a preço e deixaram de ser mensuradas e, consequentemente, subtraídas da exigência fiscal, comprometendo o grau de certeza que deveria emergir do trabalho elaborado pela fiscalização. Então, aqui ele coloca que esse método, né, de apuração feito pela autoridade, de fato, é pouco confiável, né, uma vez que dentro da operação o produto apresenta perdas que não foram consideradas pelo levantamento fiscal. E cito aqui também uma decisão do Tribunal de Justiça da Bahia, situação exatamente idêntica ao ocorrido no caso, né, onde houve, de fato, já uma perícia técnica no caso, naquele caso em específico, e aqui cito novamente trechos do acórdão, aqui, né, uma vez tendo a perícia. O perito, inclusive, demonstrou pormenorizadamente que a quebra de estoque da embargante está dentro da margem de normalidade. No caso, no regulamento do ICMS da Bahia, já havia uma previsão para essa tolerância, né, de perda. Então, aqui, quando analisado de acordo com os estudos do mercado varejista. E aqui ele cita, a diferença de estoque apurada pela Fazenda está dentro dos padrões de normalidade para as hipóteses de extravios, averias e furtos no seu ramo de atuação varejista, isto é, abaixo de 2,62%, percentual adotado como parâmetro pelo Programa de Administração de Varejo aqui. E aqui ele cita um ponto interessante, né, o julgador aqui, o desembargador, Maria de Fátima Silva Carvalho, ela colocou, exigir que o embargante comprove de forma cabal a não ocorrência do fato gerador e, consequentemente, a ocorrência dos extravios e furtos, implicaria a necessidade de uma produção de prova diabólica, vedada pela legislação ordinária, consoante a inteligência do artigo 373, parágrafo 1º do CPC. Então, para concluir aqui, excelências, de fato entendemos aqui que a autuação fiscal já está viciada da sua própria fundamentação. Se ela alega que houve essa saída de mercadoria, deveria ter comprovado efetivamente essa saída sem a escrituração, o que não foi feito como visto. Em segundo ponto aqui, de fato, o percentual dessa perda está realmente muito abaixo do que ocorre normalmente com outras empresas, dentro do que foi apurado em estudos já mercadológicos, né? Então, esse ponto tem que ser também considerado pelo não provimento do recurso. Como ponto aqui final, acho que é interessante colocar que a forma que foi apurado, né, não considerou, por exemplo, justamente essas perdas da própria entrada da mercadoria. Então, se é recebida a entrada de uma nota fiscal, em que se alega que tem um valor determinado de quantidade de mercadorias, e se apura na própria entrada que essa quantidade não é correta, já é feita essa correção no estoque, e essa alteração, essa correção no estoque contábil não foi apurado pela autoridade fiscal no momento de sua autuação. São esses os pontos que eu gostaria de colocar em acrescento à sustentação feita pela advogada anteriormente. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. Processo em discussão, senhores. Alguma discussão adicional, considerando que a semelhança com o processo anterior. Lembrando, né, que há um pedido à parte com relação à nulidade. A doutora Helena levantou a mão com a palavra. Está com um probleminha de internet, por isso que às vezes eu estou tentando o celular e aqui o notebook. Senhor presidente, olhando aqui, analisando aqui o julgamento, esse caso é bem similar ao anterior, a diferença é que o outro era eram operações normais, né, e esse é substituição tributária. Então, assim, a peça, ela é praticamente igual também, analisa parágrafo por parágrafo, falando ponto por ponto, então eu também entendo que deve ser dado o mesmo segmento. Doutor Falcão, gostaria de falar? Senhor presidente,
doutora Helena já falou, praticamente igual, o parecer está igual, só a questão da nulidade, né? O próprio parecer está claro e evidente dizer que foram apreciados, mas não na sua extensão, não foram totalmente pelo julgamento singular, em toda a sua extensão, principalmente quanto à indicação dos sinistros ocorridos em suas operações, bem como os percentuais de perdas ocorridas no processo produtivo. Lá no julgamento ele fala que a parte está alegando perdas, né, mas essas perdas são contábeis, né, ao critério na minha cabeça, assim, ó, mesmo contábil, a questão material, se está lá registrada, né, isso é mérito, né, quando chegar lá, eu estou favorável que seja corrigido, mesmo não tendo no livros fiscais, porque é questão material. Ou seja, apreciou, não aquela extensão, né, não daqui um dia, 40, 50 defesas você tem que... Tanto, quando você pode pegar 4, 5, 6, 7, 8, 9 dessas daqui que tratam disso, né? Mas só não passou em branco. Por isso que a nulidade, eu reafirmo que eu não entendo que haja nulidade por isso. Agora, o contribuinte trouxe questões no recurso, precisa, mostrando exemplos de como ocorreu, o advogado acabou de falar, doutor Tiago, sobre as questões que ele vê quando recebe na entrada, está faltando, aí entra em contato com o contribuinte, eu vi que tem até o e-mail, tem documento, aí o contribuinte, não, então coloca, registre. Aí ele vai lá contabilmente, quando deveria fazer esse registro também, né, nos documentos fiscais. Então, eu acho que se o contribuinte tem como demonstrar isso, e quem entender que deve ser levado em consideração, deve votar pela perícia, que é o que eu vou fazer, senhor presidente. Igual o processo anterior. Mais algum conselheiro quer se manifestar, senhores? Então, só lembrando que, preliminarmente, nós temos a nulidade suscitada pela parte por erro de capitulação, que o caso poderia ter ocasionado, ocasionou o cessamento de defesa, a falta de provas, os equívocos do levantamento, principalmente a questão das perdas, e também a multa confiscatória. Com relação a essa preliminar, doutor Saulo, inclusive também a nulidade do julgamento de primeira instância por falta de fundamentação. Como o senhor vota? Doutor Saulo, não conseguimos ouvi-lo. Estão escutando agora? Muito distante, está muito baixo o som. Está ouvindo agora, presidente? Ok, sim. Pronto. Nessa primeira preliminar, eu me manifesto pelo afastamento. Não estão escutando? Ok, agora melhorou. Pronto, então manifesto-me pelo afastamento da preliminar, porquanto que não houve ausência de fundamentação, mas sim fundamentação concisa, o que é admitido pela jurisprudência. E com relação... O seu áudio está desligado, senhor presidente. Ok. A nulidade com relação a erro de capitulação, ausência de provas, multa confiscatória, também há um pedido da parte nesse sentido. Como é que o senhor vota? Eu afasto as nulidades apontadas pela parte, senhor presidente. Algum voto em sentido contrário, senhores, com relação às preliminares de nulidade suscitada pela parte? Então, essa Câmara, por decisão unânime, afasta. Com relação ao pedido de perícia, o senhor é favorável, não é isso? Favorável no mesmo sentido do que já foi manifestado no julgado anterior. Considerando as perdas e sinistros e os registros contábeis e fiscais. Exatamente. Algum voto em sentido contrário, senhores? Então, essa Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, dá-lhe provimento, preliminarmente afasta a nulidade do julgamento em primeira instância por ausência de fundamentação legal, e com relação às nulidades por cessamento de defesa, erro de capitulação, ausência de provas, também afastado. E decide baixar o curso do processo em realização de perícia para verificar os elementos de perdas, também o sinistro apontado pela parte, se estão devidamente registrados nos livros fiscais e contábeis, e a partir daí, elaboração de um novo quadro totalizador. Posteriormente, o doutor Saulo acrescentará também em seu despacho esta decisão. Senhores, eu sugiro 5 minutos de intervalo para retornarmos aqui com o último processo da pauta, inclusive com um pedido da parte para deixarmos para o último processo, né? Então, peço a Evaneide para
suspender temporariamente a sessão e retornaremos com o processo referente à infração 2018-06255. 5 minutos.